Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos falar de Longlegs, o filme de terror sensação de 2024, dirigido por Oz Perkins, que é filho do Anthony Perkins. E ele também já fez aquele filme, já dirigiu aquele filme do João e Maria lá em 2020, aquele filme de terror gótico envolvendo o João e Maria. O Anthony Perkins, para quem não sabe, ele é o Norman Bates na saga do Psicose. O Oz ele é filho do Anthony Perkins. Todo ano tem esse filme de terror sensação, né? Que vem sem expectativa nenhuma, ninguém espera, e quando ele vem, estoura, né? Estoura em público, estoura em crítica, e parece que esse ano o filme sensação é o Longlegs. No elenco, a gente tem a Maika Monroe, que você deve conhecê-la pela Corrente do Mal, ela faz a menina lá no Corrente do Mal, e Nicolas Cage, que dispensa a apresentação. Nicolas Cage que nesse filme tá irreconhecível, né? O filme, ele pega muito, bebe muito da água daqueles filmes de investigação como Seven, como Os Suspeitos. Aquele filme tem aquela aura de filme de investigação que cai pro terror, né? O filme ele é muito bem construído, na minha opinião. Ele tem uma fotografia linda, a direção é maravilhosa, ele usa uns takes estáticos, um plano geral onde a protagonista fica sempre no centro, né? Para a gente ver tudo que está ao redor dela, planos super abertos e muito bonitos. A edição do filme é fantástica. O filme ele tem alguns problemas, na minha opinião, de ritmo. Ele demora para pegar o ritmo, ele melhora ali para a virada do segundo para o terceiro ato. Porém, o começo dele eu achei muito arrastado, porque o começo, para quem está esperando um grande filme de terror desde o começo, não, ele é bem cadenciado, principalmente no seu primeiro ato, né? E algumas atuações você pode questionar, principalmente a protagonista, porque ela está sempre com uma atuação muito fechada e tal, mas isso eu entendo que é da personagem. O Nicolas Cage, ele tá sendo o Nicolas Cage, ou seja, piradaço no filme, apesar de aparecer pouco. A maquiagem tá muito boa, principalmente do Nicolas Cage. Só que o filme ali, ele tem um primeiro ato lento, ele vai desenvolvendo melhor lá para metade do filme, indo para o final. Porém, eu achei algumas coisas também no roteiro previsíveis, porque como é um filme de investigação na sua essência, bebendo muito da água de Seven, principalmente, eu achei que poderia ter umas reviravoltas na história, porém tem algumas coisas que é apresentado no começo da história, que quando chega no final, você já meio que saca o que vai acontecer. Então, o filme ele não me surpreendeu no roteiro, ele me surpreendeu na direção, na fotografia e também na montagem. A montagem do filme é muito boa, ele usa várias razões de aspectos para vários momentos do filme. Por exemplo, usa aquela razão de aspecto quadrada, 4x3, nos momentos de flashback, mostra também aquela razão de aspecto mais esticada, super widescreen. Então é muito bem feito, apesar também de ser um filme que o design de produção ele mexe muito com a época do filme, porque o filme ele não se passa nos dias atuais, ele se passa nos anos 90, então tem muito dessa ambientação noventista também, inclusive na questão da montagem dos filmes, por isso que ele bebe muito em Seven, né, que é um filme dos anos 90. Então é um filme que ele tem ali o seu charme, embora eu não tenha me impressionado, eu gostei muito do filme. Eu acho que ele poderia ter um roteiro um pouquinho mais amarrado, com mais sacadas, um primeiro ato um pouquinho mais ágil, porém, na questão de construção de terror, na construção de tensão, é um filme que ele cumpre e muito bem o seu papel, tá, pessoal? A gente já vê o mérito do filme desde o começo, quando a gente mostra a personagem principal, a nossa protagonista aqui chamada de Lee, criança, recém-mudada, ali nos anos 70. Aqui é um flashback dos anos 70. E a gente vê a primeira aparição do Longlegs
que parece uma senhora aí, mas na verdade é o Nicolas Cage, né? Irreconhecível. E é muito boa a direção e a fotografia, que só não mostra o rosto, só mostra do nariz para baixo nesse primeiro momento, e só mostra um grito, um som, não é bem um jumpscare. Esse filme ele usa poucos jumpscare, pouquíssimos, é mais na ambientação. E a gente vê essa primeira aparição e o filme corta para os anos 90, né? E aqui a gente já vê ali adulta, com um parceiro dela ali. Ela é do FBI, né? Ela virou uma agente do FBI e ela tá junto com o parceiro dela. E o parceiro dela, ele vai ver um caso, verificar um caso, e ele acaba tomando um tiro na cara na hora que abrem a porta aqui para ele, né? Do nada, ele toma um tiro na cara. Acho que esse é o maior jumpscare do filme, né? E é muito boa essa cena, porque você realmente é uma cena que você não espera, né? Ali fica em choque, e aí o que acontece? Ela passa por um teste psicológico ali nessa parte do filme para ver se está tudo bem, né? E ela pega o caso do Longlegs, né? O chefe dela pega, entrega para ela o caso do Longlegs. Que é um caso que ele fala que é mais pessoal e tal. E aqui, nesse primeiro momento, o chefe dela ele fala assim: mas eu tenho uma filha que vai fazer aniversário em breve, você está convidada para a festa, minha esposa também. Então, guarda essa informação, porque essa informação é algo que eu falei ali no início do vídeo. Ele dá uma quebrada de deixar o roteiro imprevisível. Ele deixa o roteiro mais previsível com essa informação, né? E aí a gente vê que ali ela fica um pouco obcecada pela investigação do Longlegs, né? A gente vê que tem essa escrita maluca do Longlegs que ela tenta decifrar, ela leva o serviço, essas escritas para casa, e lá na casa ela recebe uma ligação da mãe, né? A mãe começa a falar com ela ali, e aí ela ouve um barulho, é uma cena boa de tensão, que ela vai lá para fora da casa e só vê o vulto do Longlegs passando, né? Aí a gente vê ela investigando, olhando assim ao redor da casa e tal. Aí quando ela volta tem uma carta em cima da mesa. E é uma carta do Longlegs, direcionado para ela, que está falando para ela não abrir até o dia 14. Que o Longlegs ele tem essa questão que no dia 14 que ocorrem os assassinatos com um cunho meio satânico. Como que funciona esses assassinatos? É um pai que ele acaba matando a esposa e a filha no dia do aniversário da filha, que é sempre dia 14. Então, essa é a aura do serial killer. Eles matam em nome do Longlegs, né? Eles matam em nome do Longlegs, que parece ser uma espécie de Charles Manson, uma espécie de culto satânico. Então, tem toda essa aura em volta do Longlegs que manda, né, as pessoas matarem, e desde o começo falam assim, ele deve ter algum ajudante. Ele deve ter algum ajudante. E aqui a gente aqui eu já matei o filme porque o chefe dela fala assim, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha. E o Longlegs, ele justamente mata esposa e filha no dia do aniversário da filha. Então a gente já sabe que isso vai dar merda em algum momento, né? E aí outra coisa que a gente sabe é que ali ela faz aniversário também, justamente no dia 14, que é a data em que o Longlegs costuma atacar através das pessoas, através desse culto satânico dele, e ele deixa essa carta com essas escritas estranhas, né? Claro que ali ela não vai abrir, não vai deixar de abrir até o dia do aniversário dela. Ela abre ali na hora, né? E ela vira tão especialista no código dele que ela começa a decifrar o código da escrita do Longlegs, né? E aqui a gente vê logo em seguida uma cena do crime, né? De uma vítima do Longlegs ali, né? Todo mundo ali vendo, e tem uma maquiagem legal na vítima ali, que é bem gore e tal. E é aí que explica mais ou menos como é que é a mitologia do Longlegs, que é essa figura um pouco satânica, meio alguma coisa que blefa um pouco ali com culto, com Charles Manson, mas ainda não se sabe, talvez ele tenha alguma ajuda, e a gente está procurando, aqui que a gente tem
toda essa aura em cima da investigação, né? E a gente vê também que ali descobre uma mensagem oculta na carta, que tem um símbolo ali nas letras, os desenhos e tal, e que está faltando o último elo para liberar o desenho, né? Que seria, digamos, a última vítima do Longlegs para completar esse ciclo, né? Do código nessa mensagem oculta na carta. Eles vão investigar, continuam investigando a cena do crime e tal, e lá na cena do crime eles encontram também uma boneca ultra realista, né? Uma boneca com traços humanos que se parece muito com a vítima, com a menina que foi vítima do pai que matou a esposa e tal, e a menina. Então tem essa aura. E aí, tipo, é bem feita, uma boneca bem feita, artesanalmente falando. Então tem toda essa pista também dessa boneca, o que é essa boneca e tal, e eles descobrem que essa boneca é dada para a criança no dia do aniversário dela, que é justamente no dia em que ocorrem os assassinatos. Então tem essa ligação também com essa boneca, né? E aqui a gente vê o primeiro vislumbre geral do Longlegs, né? Como é que ele é, porque na primeira cena, na cena de abertura, não mostra como ele é, né? Só mostra da boca para baixo, do nariz para baixo, não mostra como ele é. Então aqui que a gente tem um primeiro vislumbre dele, que a gente vê que é totalmente maluco, e o Nicolas Cage pirando, se divertindo muito. É muito bom ver o Nicolas Cage solto assim num papel, né? E aí descobrem que tem uma menina que sobreviveu ao ataque do pai, né? E ali vai falar com essa menina, né? E aí a menina começa a relatar, né, o que aconteceu. E o relato dela é o seguinte: ela recebeu a boneca, e olha como é que ela recebe a boneca, como é que a boneca né? Pelo amor de Deus, né? Então ela recebe a boneca no dia do aniversário dela, alguém entrega a boneca para ela no dia do aniversário dela, né? E logo em seguida o pai pira, mata a mãe dela, só que ela fica viva, né? E depois disso, depois que ali vai e tal, ela descobre que o Longlegs está pela área, e ela percebe que tem alguma coisa, alguma ligação, algum fato com a mãe dela, que acontece que tem um momento ali da infância dela que é nebuloso, que ali não sabe, não lembra. Então ela vai tirar satisfação com a mãe, e aqui a gente vai apresentar a Ruth, a mãe dali, né? Que parece ser um pouco catatônica, não sei, tem algum tipo de problema mental ali a princípio, ela tem um raciocínio meio lento, alguma coisa do tipo. É que a gente corta para ali no quarto dela de infância, né? E aí tem a Eureka, que ela começa a lembrar da infância, aí tem os flashbacks, né, dela na infância e tal, e ela procura algumas fotos e tal, e ela acha uma foto dela na infância com algo estranho, como se fosse o Longlegs ali na foto. E aí a gente tem um flashback, volta para aquela primeira cena, que a gente vê a mãe ali com a Ali criança encontrando com o Longlegs na sequência daquela cena que a gente viu na abertura do filme. Então já tem essa coisa estranha envolvendo a mãe, aí já tem a coisa do chefe dela que tem. Então, assim, o filme ele tem essa construção lenta, nesse primeiro momento, lenta, de algo que a gente já está sabendo, meio que sabendo para onde vai, né? Se você parar para raciocinar bem, enquanto o filme estiver rolando, você vai sacar qual é a direção que esse filme vai, né? Então, por isso que eu achei o roteiro bem previsível nessa primeira metade. Eu acho que eu não precisava ter tanto desenvolvimento assim nessa primeira metade. Eu acho que o filme ele deveria ir mais direto ao ponto, mais rápido, né? Ela ali entrega a pista pro chefe dela, né? Com a foto do Longlegs. Então eles já sabem quem é o Longlegs, vão investigar e não demora muito. Aí tem essa cena legal do Longlegs ali no ponto de ônibus, né? E logo em seguida aparece ali o FBI e acabam prendendo
o Longlegs sem ele reagir, sem nada. Ele aceita a prisão de boa, né? E aqui a gente tem talvez o melhor momento desse filme, né? A melhor sequência desse filme, que é o Longlegs na prisão. Aí tem essa imagem de VHS, bem de prisão mesmo, da cara do Longlegs. E aí tem uma parada legal que ele fica mais de 20 minutos cantando parabéns para você nesse vídeo, né? E a galera tá ali vendo o depoimento dele, né? E ele menciona ali no depoimento, e ali ela vai encontrar o Longlegs. E aí é aquele momento da herói, né? Da heroína com o vilão, né? É aquele embate ali, a primeira vez no filme que temos esse embate direto. E aqui o Longlegs, ele explica melhor a história, ele fala que ele tá preso, mas o trabalho dele vai continuar, que sim, aí ele deixou escapar que ele sim, tem alguém que ajuda ele, tem uma espécie de cúmplice ali com ele e tal, né? E aqui a gente vê o show de atuação do Nicolas Cage, que até destoa um pouco com o tom do filme, porque o tom do filme é todo sério, todo pé no chão, e aí vem o Nicolas Cage piradaço no filme. Então é algo sensacional, o Nicolas Cage pirado. Eu adoro, eu particularmente adorei a atuação dele, e em contraponto, né, com a protagonista, que a protagonista ela tá sempre séria, ela tá sempre sem esboçar muitas reações ao longo do filme, muito por conta de traumas do passado, coisas assim, e o Nicolas Cage todo solto e tal. E aí depois ele fala assim, viva Satã, coisas assim, e depois disso ele se bate com a cabeça na parede, ele meio que se mata ali se batendo com a cabeça na parede, na parede não, na mesa, né? Ele bate com a cabeça na mesa, e é isso. Fim do Longlegs? Ainda não, porque o Nicolas Cage, ele tá ali, né? Se bateu, se matou, a gente não sabe direito o destino dele, mas a investigação continua com essas informações novas, né? Depois disso, Ali vai de novo tirar satisfação junto com uma parceira, e vê que a parceira também toma um tiro de 12 da própria mãe, e a gente vê que a mãe está apontando uma arma que parece uma criança, mas não, é uma boneca que simboliza ali ali. Então a gente vê que essas bonecas que simbolizam a pessoa tem alguma coisa oculta nessas bonecas, que é como se tivesse uma ligação direta com a mentalidade, com o espiritual da criança em si. E aí a gente vê, né, a mãe da Ali com uma roupa que é uma roupa tipo de feira e tal, uma roupa toda ocasional, né? E a gente tem a revelação, que é um momento, seria um grande momento do filme, mas é aquilo que eu falei, como o roteiro ele vai desenvolvendo já, e eu já sabia para onde iria, essa cena da revelação me deu pouco impacto, né? O que acontece? O Longlegs, ele fez um pacto com a mãe, ele apareceu lá para matar ali criança, só que a mãe, ela fez um pacto, né, com o Longlegs. Aí a revelação acontece com a Ali desmaiando, né? A mãe, ela dá um tiro na boneca e a Ali desmaia automaticamente, né? Porque tem essa meio que ligação neural e tal, né, com a boneca, que não é muito bem explicado, mas parece que tem uma ligação ali, né? E aqui a gente vê como é que funcionou o pacto, né? Que a mãe fez um pacto com o Longlegs para deixar a Ali viva, a própria filha viva. Em troca disso, em troca de deixar a filha viva, ela ajudaria o Longlegs com os assassinatos, né? E aqui a gente vê, né, que o Longlegs ele fazia as bonecas e a mãe dali entregava as bonecas, né? No dia do aniversário das meninas, fazia a entrega das bonecas no dia do aniversário das meninas. E aí já entrega o que já é previsível também, que qual vai ser a próxima vítima do Longlegs e da mãe, né? Qual é a próxima boneca? Exatamente, é a boneca da filha do chefe lá dali, né? Então ali vai correndo, né? Porque é o aniversário, né? O aniversário da filha do chefe, ela vai entrando na casa
E quem já tá na casa? A mãe, né? A mãe da Lee, lembrando que a Lee desmaiou. Quando a Lee acordou, já tinha desaparecido todo mundo, né? Então a mãe dela já tá na casa ali, e a gente já vê que o cara já tá ficando estranho, já tá meio catatônico, assim. E aí vai ele e a esposa pra cozinha, né? A gente vê também a nova boneca que a filha ganhou ali, né? E a gente vê também, ouve, na verdade, que o cara tá assassinando a esposa na cozinha, né? Pegou uma faca de cozinha e tá assassinando lá. A gente só ouve ali, né? E nesse momento a mãe da Lee fala um monte de coisa, um monte de não sei o que e tal. Só que a Lee, pra salvar a menina, acaba atirando, dando um tiro e matando a própria mãe. Depois disso, o chefe dela sai ali também, né? E sai da cozinha para matar a própria filha, que esse é o protocolo, e ali também mata o chefe. E aí ela acaba salvando a menina, porém tem essa cena final que ali percebe que ela tá nesse ciclo vicioso do Longlegs. Aqui vem a minha interpretação para esse final, porque o final do filme ele é bem ambíguo. A minha interpretação é o seguinte, que o Longlegs sempre precisa de alguém, né, para ajudá-lo. E como ele consegue esse alguém para ajudá-lo? É sempre alguém que esteja disposto a salvar, a doar a sua alma para o Longlegs em troca de salvar a alma de uma criança. Isso aconteceu com a mãe da Lee e isso foi passando o ciclo que de tempos em tempos esse ciclo se repete. Conforme a mãe da Lee morreu, esse ciclo vicioso passou para a própria Lee. Então a gente tem esse ciclo se fechando, o que dá a entender que por mais que o Longlegs esteja aparentemente morto, alguma coisa do tipo, ali vai continuar o legado dele, porque durante o filme a gente já vê que ela ficou obcecada por ele na investigação e tem esse vínculo mortal, né, do título, tem esse vínculo quase que familiar dela com o Longlegs durante toda a vida. Então ela começa a admirar o Longlegs e ao salvar a menina, ela percebe que ela se colocou na mesma posição que a mãe dela tinha se colocado no passado. Então ela entende esse lado da mãe dela de proteger ela quando criança, e para proteger uma criança, ela precisa firmar esse pacto com o Longlegs. Ela percebe isso e acaba fechando esse ciclo, se tornando a nova ajudante, a nova cúmplice do Longlegs. E o Longlegs ele sabe disso, que o filme termina com ele pirando ali numa atuação majestosa do Nicolas Cage, rindo pra caramba ali na prisão, né? E falando viva Satã e tal, porque o culto dele tá dando certo e tá tendo mais e mais seguidores e aparentemente não vai parar. Fim de filme, esse foi o Longlegs. Você já assistiu esse filme? O que você achou? Deixa aqui embaixo nos comentários. É um filme de terror de sensação de 2024. Você achou o melhor filme de terror desse ano até o momento? Então deixa aqui. Eu particularmente não acho, se bem que o Entrevista com o Demônio saiu aqui no Brasil esse ano, mas ele é do ano passado. Então, talvez esse ano, mas eu ainda acho Entrevista com o Demônio um filme melhor. Já tem review aqui do Entrevista do Demônio aqui no canal. Então é só você assistir aqui nos cards. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.